Ciência na Mão, tudo bem? Meu nome é Chad Rodrigues, você está no canal para mais uma videoaula. E o tema de hoje será sobre, como você pode ver na tela, né? Logaritmos. Então na aula de hoje nós iremos falar de logaritmos, né? Log de x na base A igual a B. Bom, eu vou apagar o tema principal aqui, é o tema da aula, na verdade, né? Não o principal, é o tema da aula. É o seguinte: log, deixa eu colocar aqui a anotação para que ela fique mais clara. Então eu tenho log de x na base A igual a B. É o seguinte, esse cara aqui nós vamos chamar ele de logaritmando. E o logaritmando x, ele deve ser um número maior que zero. É a condição de existência. Esse número aqui nós vamos chamar de base. É um número que deve estar compreendido entre 0 e 1 ou o A deve ser maior que 1. Então, a base deve ser o número que está entre 0 e 1 ou um número maior que 1. A base nunca pode ser igual a 1 e também nunca pode ser um número negativo. Então é uma condição de existência aí, né? Tá, e o B? Olha, o B é resultado de um logaritmo, né? O B ele pertence, né? O B ele pertence ao conjunto dos números reais, certo? O B ele pertence ao conjunto dos números reais, porque ele pode ser um número negativo, positivo, inteiro, racional, enfim. O resultado do logaritmo pode ser um número qualquer, certo? Então, essa é a definição de um logaritmo. Bom, já estou travando a língua aqui. Bom, agora vamos entender um pouco mais sobre algumas consequências e propriedades dos logaritmos, né? Vamos entender aqui alguns conceitos, né? Bom, primeiramente dizer que o logaritmo é um expoente, né? Você quer determinar o valor do logaritmo, você quer determinar o valor do expoente, porque o logaritmo é isso, o logaritmo é um expoente, certo? Então, nesse caso, algumas coisas podem acontecer durante as operações. A primeira coisa que pode ser verificada é quando você tem logaritmo de um logaritmo de 1 numa base qualquer. Ali eu chamei de A, uma base qualquer, A,
o resultado sempre será igual a zero. E aí você pode estar a me perguntar por quê? Por uma simples razão. Se você lembra lá, na parte de potenciação, você lembra que todo número elevado a zero, desde que essa base não seja zero, o resultado disso vai ser qual? 1. Independentemente de se A ser positivo ou negativo. No caso, ele não pode ser negativo, porque é uma base. Pelo que eu já expliquei no quadro anterior. Então, olha só, você vai ter o A elevado a zero, que vai dar 1. Então, é uma consequência. É uma consequência. E uma consequência é o quê? Nós podemos chegar a essa conclusão, não é? É um corolário, certo? É um corolário. Uma consequência é um corolário. Bom, a segunda coisa que eu quero que você note é quando você tem o log. Aqui eu estou mostrando as consequências, aquilo que não muda, certo? Aquilo que acontece sempre que você opera. Quando você tem logaritmo de logaritmando B numa base B, eu até poderia colocar aqui, né? O resultado disso, cara, sempre, não perca tempo, será igual a 1. Então você tem log de B na base B, o resultado sempre será igual a 1. Porque no final você terá o que? Você terá B elevado a 1, que será igual a B, já que B elevado a 1 será igual ao próprio B. Maravilha? Esse meu B aqui ficou meio tosco, né? Deixa eu aqui melhorar um pouquinho o B. O B aqui, ó. É mesmo agora, né? Só deu aqui alguns, enfim. Estou aprendendo aqui a mexer nessa tecnologia. Melhorou. Terceira consequência. Sempre que tu tiveres um log, um número A, vou colocar aqui assim, elevado a log de que? Log de x na mesma base A, isso será igual a que? Você sempre que tiver essa situação, você vai fazer o que? Vai dar um cut aqui e aqui. O resultado dá quanto? X. Isso sempre vai acontecer, meu caro. Então você tem uma base elevado a log de x, em que a base do logaritmo é igual à base do número, então fique tranquilo, dá um cut e o resultado aí será x, né? Se você quiser que eu faça um vídeo em que eu mostre essas consequências com clareza, coloque aí nos comentários que eu irei fazer um vídeo específico a explicar como é que isso acontece, por que que isso acontece, beleza? Bom, fora dessas consequências, eu vou destacar aqui alguns logaritmos especiais, né? Já não são aqui as consequências. Eu quero acreditar que existem outras consequências, né? Mas essas são as principais. Agora, eu vou mostrar aqui os logaritmos especiais. Deixa eu aqui apagar o quadro. Até posso colocar deste lado, né? Logaritmos especiais é o seguinte, né? Muito bem. Bom, logaritmos especiais. Vamos ver aqui. Primeiramente,
a gente tem um logaritmo natural, beleza? O logaritmo natural a gente sempre vai abreviar. Eu vou colocar aqui, né? É o log de quem? De um número x. E por ser o logaritmo natural, a base sempre será e, que é o número de Euler, um valor aproximado a 2,71. Então eu vou colocar aqui e. Isso é igual, é a mesma coisa que eu escrever o seguinte: ln de x. É um logaritmo especial que você precisa conhecer. Sempre que você tiver essa notação aqui, ln significa que existe lá a base e, que é o número de Euler. Então log de x na base e é igual a ln de x. Maravilha? Bom, o segundo e o último, acho, logaritmo especial é o logaritmo decimal. Podemos abreviar aqui como log. Não, né? Vou aqui colocar primeiro a sua notação original e vou colocar aí a comumente usada. Então, toque de quadro. Poxa, acho que hoje não é meu dia. Poxa vida, deixa eu aqui tentar ajeitar. Então primeiro eu mostrei o ln de x, né? Que é igual a log de x. Agora pronto. Agora eu vou mostrar aqui o segundo, né, que é o logaritmo decimal, que é o log de x na base 10, que é o log decimal. Então, o logaritmo decimal é um logaritmo. Eu odeio motorizadas ficando provocando barulho por aí. Mas enfim, a aula continua. Então, isto será igual aqui a log de x. Ou seja, quando se trata de um logaritmo decimal, mesmo que a base não apareça lá, está explícito que a base é 10. Está explícito que é uma base 10. Claro que é um logaritmo decimal. Está claro? Ficou claro isso? Então, anotem isso que será importante. Bom, eu vou falar agora da função logarítmica. A função logarítmica, ela é de dois tipos, pode ser crescente ou pode ser descendente, não é? Então, se a base do logaritmo estiver entre 1 e 0, então o comportamento da função logarítmica, então aqui eu tenho meu eixo x, aqui eu tenho meu eixo y. Então o gráfico da função logarítmica
ela sempre vai cortar o gráfico. Sempre vai cortar o gráfico. Eu já estou acostumado com a notação de grafo, que é um outro assunto que a gente aborda na área de engenharia da computação. Então, não me leve a mal, né? Então, o gráfico, ele sempre vai intersectar no ponto x igual a 1, né? De que forma? Descendo. Dessa forma aqui. Epa. Caraca. Então o gráfico, ele terá esse comportamento. Então ele vai decrescer. E, por outro lado, se a função tiver uma base maior que 1, então o seu gráfico será crescente ou ascendente, já que aqui é descendente. Então aqui o eixo X, o eixo Y, né? E esse ponto x igual a 1, ele sempre será notável. Ele sempre vai cortar aqui. E por que sempre corta aqui? Por causa dessa consequência aqui que eu mostrei. A partir do momento em que o logaritmando é igual à base, o resultado sempre vai ser 1. Então você vai ter uma situação que nessa, devido a essa consequência número 2 que eu mostrei aqui. Então o seu gráfico, ele será ascendente. Então ele vai fazer isso daqui, ó. O gráfico será crescente. Então é uma função f de x, é uma função f de x igual a log de x na base b. Então é uma função deste tipo aqui, sem deslocamento, beleza? Então espero que você me perdoe pelo barulho aqui ao lado. Parece que as coisas não estão bem. Então estou numa residência que não é nada fácil, né? Então espero que tenham entendido até aqui, né? Então agora eu vou falar das equações logarítmicas e equações logarítmicas também. Então vamos avançar. Então espero que esteja tudo bem agora, né? Então função logarítmica é uma função deste tipo, f de x igual a log x na base b. No caso, essa função. Agora, se tivesse um mais um aqui, por exemplo, então no caso, a função ela iria ser deslocada na horizontal, né? Então o gráfico haveria na horizontal não, até seria na vertical. O gráfico iria subir um pouquinho mais ou iria descer um pouco mais, né? Dependendo aí do deslocamento. No caso aqui mais um iria subir um pouquinho mais, né? Porque aí somaria. No caso aqui, por exemplo, onde é x igual a 1, então seria aqui o resultado 1 mais 1, 2. Então o que acontece é que ao invés de ser y igual a 1, por exemplo, no caso, por exemplo, se eu colocar aqui, se o resultado aqui, por exemplo, for 0, no caso, você ter 1, por exemplo, na base, uma base aqui, por exemplo, qualquer, ao invés de dar boa, ok, maravilha. Muito bem, né? Agora falando de equações logarítmicas, o que nós temos, né? Bom,
As equações logarítmicas elas podem ser de alguns tipos, né? O primeiro tipo é esse daqui, né? Você tem um log x na base b é log de x na base b, log de x mais há um valor k na base b igual a log de k na base b, k, por exemplo, mais c, né? K mais c, por exemplo. Então você vai fazer o seguinte, né? Tá igual, base igual, então o que você vai fazer é o seguinte, você vai dar um cut aqui e você fica com o seguinte, que o x mais k será igual a k mais c. Naturalmente que você vai simplificar o k, né? Tá dos dois lados da igualdade, então no final você vai ter aqui um x igual a c. Esse é o primeiro tipo de equação logarítmica. O segundo tipo, segundo e último, né? É a equação do tipo log de x, é que nem a definição de logaritmo, né? Log de x na base a igual a k. Método de resolução pela definição que eu mostrei, né? Ou seja, esse elevado a esse será igual a esse aqui. Então vai ficar a elevado a k será igual a x. Tranquilo? Ficou claro? Maravilha. Agora vamos ver as propriedades dos logaritmos. Aí depois vamos passar para as equações, para as inequações exponenciais. Então vamos ver aqui, e claro, depois vamos resolver alguns exercícios. Então vamos ver aqui algumas propriedades, né, dos logaritmos, que são muito importantes para que a gente consiga resolver equações e todos os exercícios que envolvam logaritmos. Bom, a primeira propriedade é a propriedade da soma, né? A propriedade da soma diz o seguinte, né? Se você tem um log focado de x na base b mais o log de k na base b, isso será igual
meu caro, aqui será igual a isso. Isso será igual a log de quê? Log de x vezes k. X vezes k na base B. Então você transforma a soma de logaritmos num produto. Maravilha? Segunda propriedade, que é chamada de propriedade do coeficiente, não, propriedade do quociente, que é a diferença de logaritmos é igual ao quociente de logaritmo, né? Então se você tem um log, inclusive aqui nessa primeira propriedade eu fiz o contrário, né? Eu tinha que fazer log do produto é igual a soma, mas é igual mesmo. Então aqui log de quê? De k sobre x na base B será igual ao log de k na base B menos log de x na base B. Percebeu a história? Então, é basicamente isso que eu quero que você entenda. Então, log do quociente será igual a log da diferença. Log de k sobre x é log de k na base B menos log de x na base B. Primeiro o numerador, depois o denominador. A terceira propriedade que tem a ver com a mudança de base, né? Então, se por exemplo eu tenho um log e então, se por exemplo eu tenho aqui um log de x na base B e por alguma razão eu vi que não é bom trabalhar com a base B, a base B me limita, tem algumas restrições aí. Então você pode sim mudar para uma nova base. Você coloca aqui no numerador log, aqui embaixo também log. Você coloca a base que você pretende usar agora, no caso base C. Esse barulho aqui, enfim. O que é logaritmando? Alright. O que é logaritmando no logaritmo original, no caso x, continua a ser logaritmando, mas no numerador
o que era a base no logaritmo original agora passa a ser o logaritmando do logaritmo que se encontra no denominador. Perfeito? Então, é basicamente isto. Então, essas são as propriedades, né? Existem outras propriedades, mas essas são as principais propriedades que você precisa conhecer para poder dominar logaritmos. Já mostrei a parte de equações, os dois tipos de equações logarítmicas. Agora eu vou mostrar os tipos de inequações logarítmicas, que na verdade não foge muito das inequações exponenciais, né? Bom, basicamente o que você vai ter é o seguinte, né? Porque nós sempre vamos analisar a base, né? A base, ela pode estar entre 0 e 1. Isso é uma desigualdade aqui. Pode estar entre 0 e 1, mas também a base pode ser maior que 1. Agora, se a base for maior que estiver entre 0 e 1, vamos ter uma seguinte situação. Então, se você tem aqui um log, por exemplo, de x mais b, por exemplo, na base, por exemplo, na base B, na base K, vou colocar aqui uma letra na base K, no caso, maior ou igual a log de aqui 3, no caso B, na base K, se a base estiver entre 0 e 1, o que você vai fazer? Se a base estiver entre 0 e 1, claro, você vai fazer o cut, faz um cut aqui, vai repetir o x mais b, x mais b, só que você vai trocar. No caso, eu estou nessa condição aqui, em que a base está entre 0 e 1. Então, no caso, troca, e trocando menor ou igual, vai ficar menor ou igual. Atenção que você não está a negar, porque a negação de maior ou igual não seria aquela. Você só troca de maior ou igual para menor ou igual. Você não está a negar o sinal da desigualdade, não é isso, né? Não, o símbolo igual a B, certo? E aí você resolve aí a tua inequação. E se, por exemplo, estivéssemos a falar deste caso em que a base é maior que 1, nesse caso a desigualdade ali iria permanecer, ficaria x mais b maior ou igual a b. Então, se a base for maior que 1, então a desigualdade permanece. Agora, se a base estiver entre 0 e 1, no caso 0,5, então você será obrigado a trocar esse sinal da desigualdade. Perfeito? Ficou claro? Espero que você tenha entendido. E agora nós vamos resolver alguns exercícios. Então eu penso que já vimos quase tudo sobre logaritmos, já vimos a definição, já vimos as consequências
Os logaritmos, já vimos os logaritmos especiais, já vimos as equações logarítmicas, função logarítmica, equação logarítmica, as propriedades. Eu penso que já temos material suficiente para a resolução de exercícios. Vou apagar o quadro muito rapidamente. Vou apagar o quadro. Muito bem. Então, vou colocar aqui uma questão no quadro. Então, temos aqui a seguinte questão. Então, temos aqui log. Log de x mais 4 na base 2 igual a log de log, no caso na base 2 de que? De 5 caso 5 mais 4x. Então, precisamos resolver essa equação logarítmica. A primeira coisa que você deve fazer é verificar a condição de existência. Lembra do que eu mostrei na definição de logaritmo? O logaritmado tem que ser positivo, a base tem que ser positiva. Você deve investigar tudo isso antes de resolver um exercício. Primeiramente, vamos investigar este argumento aqui. X mais 4, temos aqui x mais 4 deve ser maior que 0 e também 5 mais 4, aqui ó, 5 mais 4x também deve ser maior que 0. Aqui o x ele deve ser maior que menos 4 e também o x aqui deve ser maior que deve ser maior que menos 5 sobre 4. Então x aqui deve ser maior que menos 5 sobre 4 no caso, por ser menorzinho, né? Então ele deve ser maior que menos 4 e deve ser maior que este. Então vamos aqui resolver a nossa equação logarítmica. Então as bases são iguais. Lembra do que eu mostrei naquele tipo de equação logarítmica? As bases são iguais. Faz o que? Dá um K e iguala. Então vamos ficar aqui com x mais 4 deve ser igual a 5 mais 4x. Então vou ficar aqui com x menos 4x. Teste. Beleza. Então eu vou passar esse 4x para lá, então eu vou ficar com x menos 4x, então eu vou ficar aqui com menos 3x igual
Esse 4 é positivo, passa para lá, fica com 5 menos 4, que vai dar 1. Então x será igual a menos 1/3. A menos 1/3. Ok? Menos 1/3. Bom, menos 1/3, vamos lá. Menos 1/3 é maior que menos 4. É maior que menos 5 sobre 4. Vamos lá, 5 sobre 4 dá por aí menos 1, alguma coisa. Agora menos 1 dividido por 3 vai dar menos 0, alguma coisa. 0,336, acho. Então esse valor aqui de fato é maior que menos 5 sobre 4. Então é a solução do nosso exercício. Solution. Então temos aqui menos 1/3. Aí você pode estar a perguntar: opa, mas Achade, como é que eu vou ter certeza que essa é a solução da minha equação logarítmica? Bom, uma das coisas é você testar aqui no logaritmado. A partir do momento que você testa, o resultado ele não pode ser negativo. Caso contrário, estaremos ferindo a definição que eu mostrei anteriormente. Então, substitua este valor aqui. Tem de ser um valor positivo. Vou substituir. Então, vou ficar aqui com menos 1/3. Menos 1/3. Estou fazendo a conta mentalmente aqui. Então, vou ficar aqui com 3 vezes 4, 12. Vou ficar aqui com 12. 12 sobre 3. Então aqui vou ficar com 12 menos 1, 11 sobre 3. Deu positivo. E repare que aqui também vai acontecer a mesma coisa, né? Então você vai ficar com menos 1 sobre 3. Então vai ficar com menos 4 sobre 3. Multiplica por 5, vai ficar com 20. Aí você vai ficar com 20. Menos 4, que vai dar 16. Vai ficar com 16 sobre 3. Então também é positivo. Deu positivo lá em cima. É maior que um dos argumentos, então é a solução da tua equação logarítmica. Maravilha? Bom, quanto à equação logarítmica, é isso, pessoal. Não existem muitos mistérios aqui. Espero que vocês tenham acompanhado. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham curtido esta aula. E agradeço desde já pela presença de todos vocês. Meu nome é Achade Rodrigues. Um forte abraço. E a gente se vê nas próximas aulas. Valeu!